Hoje a gente fala desse grande mistério chamado Whindersson Nunes. Seria ele aquele menino forte do interior do Piauí que passou anos perseguindo seu sonho sem nunca esmorecer? Ou seria ele alguma coisa assim mais parecida comigo, um homem frágil que leva suas dores para o Twitter? Seria o Whindersson um artista grato pelas bênçãos que o público lhe concedeu, ou seria ele um comediante entristecido, em pé de guerra com esse público que ele já fez sorrir tanto na vida? Ou vai ver, ele é tudo isso ao mesmo tempo, um caos completo. Hoje, a gente olha para a história desse comediante, desse artista, com um objetivo, que é entender o nosso papel dentro da história dele. Porque assim como ele faz parte da sua vida, com o conteúdo dele e tal, você, como público, ou nós, como público, também fazemos parte dessa vida dele. Estou propondo essa abordagem porque ela me parece um pouco rara, né? A gente pensa muito sobre o comportamento dos artistas e tal, mas que tal nós, como público? Será que a gente sempre acerta? Crítica e autocrítica na TV Cringe de hoje. Um parênteses rápido, porque eu saí para caminhar um pouco e comecei a me sentir um pouco inseguro a respeito do roteiro desse vídeo. Então eu tô gravando esse trechinho só para dizer que o objetivo disso aqui não é provocar mais briga na internet. Longe disso. O objetivo é compreender por que a gente briga na internet. Paz! Se a proposta é compreender que papel nós, o público, temos na história desse artista, talvez seja bom primeiro descrever essa história? Faz sentido, né? E essa história começa com uma família que, depois de se mudar mais de 20 vezes para fugir da miséria completa, essa família firma raízes em Bom Jesus, no Piauí. A ideia era melhorar um pouquinho a vida, né? Do jeito que estava, não dava, não tinha nem um par de tênis para cada filho. Os meninos diz que tinham que sair para a escola em horários diferentes para dividir o par de tênis e o material escolar. E aí um desses meninos se chamava Whindersson, um nome incomum para uma história de vida que ia ser incomum também. Não é tão difícil, gente. Porra, o Whindersson é só você trocar o A de Anderson por I, de Whindersson. Pronto, o Whindersson, acabou, fácil. Aí a professora na sala de aula: Maria, presente, professora. João, presente, professora. O Anderson. O Anderson. Gente, não tem nenhum Anderson aqui, por que botaram o Anderson? Professora, é o Whindersson. O Wildson? O Whindersson. O Wilson? O Whindersson. O Williams? O Whindersson. Zé Roberto? Minha rola, desgraça. E a essas alturas, o Whindersson era um dos 15 mil habitantes que Bom Jesus, no Piauí, tinha naquela época. Município que fica a 650 quilômetros de distância da capital do estado, Teresina. Lá pelos idos de 2010, o Whindersson, entrando na adolescência, teve acesso ao conteúdo que os youtubers brasileiros da época estavam fazendo. Ao que consta, o primeiro contato dele com esse tipo de conteúdo teria sido no laboratório da escola. Nas capitais, os meninos da idade do Whindersson tinham bem mais acesso, à internet. Para ele, um vídeo no YouTube talvez fosse assim um prazer mais raro, uma chance em poucas. Eu até consigo imaginar o Whindersson ansioso para ter só mais uns minutos ali no laboratório do Colégio Agrícola de Bom Jesus. Eu também consigo imaginar como é que aquele menino deve ter se sentido nesses primeiros contatos assim com o YouTube, né? Deve ter pensado alguma coisa como, eu consigo fazer isso. Talvez eu seja bom nesse negócio aqui. Eu quero tentar. Também se torna uma rotina você ficar insistindo todo dia. O professor é a pessoa que mais insiste no ele. Ele fala todo dia que eu vou estudar. Ele sabe que eu não vou estudar. Quem estuda levanta a mão. E ele queria tentar, mas além de ter dificuldade para consumir conteúdo, ele também tinha dificuldade para produzir conteúdo. Os primeiros vídeos eram bem precários, era um celular que mal captava o som da voz dele
e umas sessões secretas de edição de vídeo. É, edição secreta. Diz que ele precisava tapar os LEDs do computador dele, do PC, para ninguém fora do quarto perceber que o computador estava ligado, consumindo energia. A precariedade, né? Se fazia presente em tudo. Olha, olha, porra. Enfia essa moto no cu, rapariga. Meu Deus, é incrível, é incrível. E consta que nessa época aí ele teria sido auxiliar de cozinha e também carregador de caminhão. Fazia o vídeo entre um trabalho e outro e a escola. Percebe que esse tipo de vivência tornava o Whindersson um bicho raro na fauna de vloggers que havia naquele YouTube de então. A maioria da gurizada tentando a sorte ali era urbana, era de classe média e quase sempre do Sudeste. Felipe Neto. Quem conhecia essa porra desse cara 8 meses atrás? Eu não. Eis que um jovem suburbano da Zona Norte carioca decide que vai virar famoso. Vou ficar famoso agora, vai comer todo mundo, quer ganhar dinheiro, quer ganhar o planeta Terra. Ele pega então a sua câmera dentro do seu quarto, no cafofo da sua casa, no Engenho Novo, e decide que vai começar a fazer vídeos pra internet. Puta ideia bacana, hein? A real é que o interiorzão, que nas universidades das capitais aí o pessoal chama de Brasil profundo, ele estava subrepresentado no YouTube. E tinha uma razão para isso. O acesso à tecnologia, que era necessária para publicar um vídeo, ela era mais difícil de acessar no interior. E aqui entra o que, na minha análise, pode ter sido o grande acerto que deu ao Whindersson tudo que ele tem. É que ele pode até ter se apropriado da linguagem, do timing, de muito do que ele viu naqueles vloggers todos. Ele absorveu muitas dessas coisas dos vloggers da cidade grande, sabe como? Mas ele nunca achou que ele era um desses caras, ele nunca tentou fingir que era um desses caras. Ele percebeu quem estava subrepresentado na plataforma, ele soube que podia representar, aí ele foi lá e representou. Pode ser só impressão minha, mas eu noto ali um esforço consciente, sabe? De colocar a identidade local no conteúdo. O nome da cidade, Bom Jesus, era mencionado toda hora. Ia falar sobre cortar cabelo. Já metia o nome da cidade no meio, sempre. Aí hoje eu criei coragem pra ir lá e cortei o cabelo. O pessoal tava pensando que aqui em Bom Jesus não tem tesoura, não. E o Whindersson, ele emitia todos os sinais de que ele notava que os criadores que estavam se destacando vinham de um contexto diferente do dele. Havia um certo padrãozinho no qual ele não se encaixava e um padrãozinho que talvez ele notasse. Porque de quando em quando ele tirava um sarro. E aí galera, aqui quem fala é o Fulano Gamer. E aí galera, aqui quem fala é o Cicrano Gamer. E aí galera, aqui quem fala é o Restart Gamer. A pretensão dele de fazer sucesso no Brasil inteiro não é exatamente compatível com esse desejo de divulgar a cultura regional. Acredite se eu te disser que fazer um vídeo para todo o Brasil ver só sobre gírias do Piauí não é tão promissor assim em termos de visualizações. Não é, mas ele foi lá e fez. Não um vídeo, uma série inteira. Dava pra ver que o Whindersson queria levar o Piauí com ele. Pra quem não sabe, no Piauí Assim é uma série onde a gente fala dos costumes, das expressões e das palavras que a gente fala aqui no Piauí. Essa série no Piauí Assim, ela tem como finalidade explicar pra vocês que o jeito que a gente fala aqui no Piauí não é errado, e sim costume daqui. E aí, com o tempo, ele foi conseguindo juntar essas coisas que são difíceis de andar juntas. A identidade local e a fama nacional. Muitas pessoas tiveram que me engolir, tiveram que engolir meu sotaque. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu lembro que um dia saiu uma matéria dizendo: olha que surpresa, um dos canais que mais cresce no Brasil é nordestino, olha que surpresa. Eu fiquei surpresa por quê? Ora, não faz parte do Brasil, igual todo mundo. Aí lê na matéria, o sotaque, não sei o que lá. Começou a falar do sotaque como se fosse um defeito meu. Não, porque às vezes gírias, os sotaques, a gente não entende o que você fala. Ele não entende o que eu falei. Isso há 2, 3 anos atrás, entendeu? E aí na época eu fui até perguntar pras pessoas: mancha, é tão diferente assim eu falando as coisas? Não é porque às vezes eu não consigo identificar o teu sotaque. Eu falei: conversa, rapaz. O cara conversa? Sim, estamos conversando. Falei: ignorante bem pouquinho. Ele falou: eu sou pouco ignorante, deveria ser mais? Falei: égua, mancho. Ele falou: égua aonde? Cadê égua? Faz tempo que eu não vou na fazenda de vovô, cheio de égua. E
Aí eu vi, os caras não me entendiam. Eu não entendia, os caras chegavam pra mim e falavam: e aí, mano, firmeza? Hoje eu vou dormir na tua casa, tá? Pode ir pá? Eu falei: pode ir pá? Ora lá em casa pode. Machado, rastel, inchado, não vai poder pá? Leve, meu amigo, leve suas cores, leve sua pá. Em vários momentos, a defesa dessa identidade foi assim, bem direta. Ah, o nordestino é um povo imbecil mesmo, depois não vem reclamar. Nordestino que não tem água, que morre de sede e ainda faz cagada nas urnas. Não é assim não, chega. Porque nordestino é um povo que se você mexe com um, você mexeu foi com tudinho. Eu realmente não saberia te dizer o que é que fez com que o Whindersson valorizasse tanto a identidade local na comunicação dele, lá no comecinho. Eu não sei dizer. O que eu sei é que na minha pesquisa eu descobri que Bom Jesus, a cidade na qual ele foi criado, tem um amor próprio assim impressionante. Pensa num lugar que se respeita, pensa num lugar que se gosta. É Bom Jesus. Qualquer vídeo sobre a cidade no YouTube aqui tem morador se derretendo em elogio, todo mundo falando da cidade com o devido respeito. Inclusive, talvez a gente pudesse procurar lá em Bom Jesus o antídoto, a cura para esse mal brasileiro que é o complexo de vira-lata, hein? Enfim, Bom Jesus, para além de tudo, tem fama de ser a cidade mais quente no Brasil. Rola um truque lá, cara, de colocar o pijama no congelador, que é para ir dormir fresquinho à noite. E eu tô falando tanto da cidade aqui, disse que encontrei homenagens a ela e tudo. Posso compartilhar uma minha com você? Olha isso. Bonita cidade morena, és tu, Bom Jesus. Quisera viver todo o tempo somente em ti. És pequena cidade, és morena e flutua num canto do meu Piauí. Pô, essa é a melhor declaração de amor que uma cidade de 30 mil habitantes pode receber. Mas beleza, vamos voltar a falar do Whindersson, vai. Em Bom Jesus, ele teve que se esforçar mais do que os outros. Reza a lenda que em dada altura, o cara caminhava 3 quilômetros no sol para pegar uma câmera emprestada de uma amiga que ele só podia usar ali por umas poucas horas, até que o pai da moça, né, que era o dono legítimo da câmera, reclamasse. Eu tô convencido de que essa lenda aí tem fundamento, hein? Outro indicativo de esforço. Ele teve uma boa meia dúzia de canais aí que fracassaram no YouTube. E mesmo emendando um fracasso no outro, ele continuou tentando. Câmera emprestada, upload em lan house, perrengue total. Até que um dia ele ouviu uma música cuja letra falava de um sucesso que ele não tinha. Aí ele pegou essa letra sobre sucesso e fez uma paródia de fracasso. Votou reprovado, o Facebook é o culpado. Virou um sucesso, em grande parte porque encantou uma outra figura importante da internet, Ni do Badoc. Foi quando ele compartilhou a paródia do Whindersson que a coisa voou. A essas alturas aí o Whindersson estava fazendo conteúdo de graça para o YouTube já há uns 2 anos. Aí com a paródia ele logo virou o maior canal de todo o Nordeste brasileiro. O futuro começou a parecer promissor para o Whindersson, né? Nada poderia dar errado. O meu canal foi hackeado. Descobriram minha senha, alteraram minha senha e excluíram todos os meus vídeos. Pois é, ele já tinha feito a essas alturas alguma coisa entre 40 e 50 vídeos. Dezenas e dezenas de tentativas de emplacar um viral. Aí quando o cara consegue, o que acontece? Ele perde todos os seguidores que ganhou. Só que o vínculo entre o Whindersson e aquele primeiro público fiel que ia acompanhar ele já estava formado. Eles só precisavam se reencontrar. E esse encontro aconteceu. Derrubarem nós levantar de novo, porque hoje nós é 1 milhão de bichos soltos. Se derrubarem nós levantar de novo, porque hoje nós é 1 milhão de bichos soltos. Quem sabe de onde eu vim, sabe quem eu sou. Sossegado, esforçado, idiota sonhador. Larguei tudo e vim embora. Nunca quis ser um doutor. Eu quis curar sem anestesia. Eu quis curar só com humor. Eu disse em dado momento que o Whindersson teve que se esforçar mais do que os outros para encontrar o espaço dele na plataforma.
Isso é um fato que foi dado pelo contexto dele. Como fato, não pode ser contestado. É muito importante respeitar isso e estabelecer a diferença que existe entre passar vontade e passar necessidade. São duas coisas muito diferentes. É recomendável a quem só passou vontade ter respeito pelaquele que passou necessidade e tudo que ele teve que encarar. Esse reconhecimento tem que estar dado, né? Lembre disso nos próximos segmentos, quando a gente for falar dos vacilos dele. Na pesquisa para esse vídeo, eu vi algumas horas aí de entrevistas do Whindersson Nunes e teve um momento que me pareceu assim crucial para levantar a discussão que eu pretendo trazer aqui para você. É uma fala que revela bastante coisa sobre ele, mas que meio que coloca a gente aí numa rota de colisão com uma certa fofoca. Não tem jeito. Você obviamente sabe quem é a Luísa Sonza, você sabe que além de cantora e compositora, ela teve um relacionamento com o Whindersson. Aquelas alturas, ela ainda estava deslanchando na carreira. E ela estava fazendo o nome dela, estava fazendo esse nome, Luísa Sonza. Só que aí, esse nome com frequência acabava disputando espaço com outro nome que davam para ela, a namorada do Whindersson. Aí mais tarde ela disse que esse foi um problema para o relacionamento, porque o rótulo foi, abre aspas, a coisa que mais me incomodou na vida. Fecha aspas. E poucos términos de relacionamento engordaram mais essa parcela da nossa mídia que tem uma dieta baseada em fofoca. Tem até um documentário sobre isso, né, na Netflix. O Whindersson até aparece nesse filme aí, mas o depoimento que me pareceu mais significativo dele a respeito dessa história toda parece que foi o do Flow mesmo. A conversa que tá rolando ali é sobre como a vida íntima dele foi se acertando depois dessa separação, né? E o que se nota é um Whindersson que tá meio assim receoso de reviver a mesma coisa. É um Whindersson que parece que quer evitar transformar qualquer outra mulher com nome, sobrenome, na mera namorada do Whindersson. É isso daí. Isso eu acho que hoje é uma coisa que faz eu não conseguir me relacionar com uma mulher, tá ligado? Porque, tipo, geralmente, assim, a pessoa meio que perde a identidade, assim, quando começa a namorar comigo, e aí eu não curto. Se eu pegar uma pessoa que já for formada, juiz e tal, aí o juiz vai virar namorado do Whindersson. E aí eu fico com medo disso. Não que vá ser, tá ligado? Não que o Brasil dê essa importância toda pra mim que fale desse jeito, não. Mas só pelo medo de acontecer, eu já entro numa parada já falando assim, ó, é o seguinte, o povo, se você não quiser que o povo amanhã amanheça falando, você tá ficando com o cara porque ele tem dinheiro, tá não sei o que lá, porque ele é famoso, porque se você não quiser, acho que é melhor a gente não dizer pra ninguém ficar falando muito assim, tipo, eu sei que a gente sempre conta pra alguém, senão a gente explode também. Eu falaria, se eu ficasse com alguém que eu tinha muita vontade, eu ia dizer, lógico. Mas a gente tem que escolher, eu converso bem, né? Que a gente tem que escolher bem quem são as pessoas que a gente conta as coisas, que às vezes tem amigo, a gente que não é tanto nossos amigos, igual nós estávamos pensando que era, entendeu? Aí depois disso, você deve lembrar, você deve ter acompanhado, a Luísa Sonza viveu um outro término muito midiático também. Foi traída e resolveu ler uma nota de repúdio, mais ou menos isso, contra a traição, em rede nacional. Enfim, vou ler para vocês. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. E na entrevista do Flow, esse tópico também foi colocado na mesa, e é nesse ponto aqui que a resposta do Whindersson fica mais interessante para mim. Ouça primeiro como ele se posiciona sobre essa atitude que pode parecer tão drástica de ler uma carta sobre um término de relacionamento na Ana Maria Braga. Que nem ela também agora não conseguiu curtir paz com o bagulho
Do Chico. Sim. Bom, nesse caso ela foi pra TV e falou, né? Daí fudeu. Né? Aí fudeu, né? Fudeu. Mas caralho, a internet se preocupa com as paradas que é foda, né? Então, Ela mas, tá muito preocupada com mas quem essa tu aí tá é só a transando. nossa visão também, né? Hã? Essa é a nossa visão só. Como também, assim? né? Tipo assim, a gente acha todo mundo uma grande loucura e falar na televisão. Aham. Não é isso tudo também, não. Às vezes você tá no aniversário, fica puto, passa um negócio na frente de um monte de parente, porque o momento era aquele ali, bem. A hora é agora. Pô, e mas que televisão é pau. outro patamar, né, cara? Não, sim, tem coisa que realmente, se a gente pensar um pouco mais, uns 15 segundos, um minutinho, talvez, hein? Mas às vezes o momento é o momento, tá ligado? Eu E entendo você- também, não, eu não julgo, e não. você é vive só... um momento, tá ligado? Acontece o que acontece. Aham. E coisas acontecem para que você tenha percepções de coisas, como são as coisas quando acontecem. Claro, cara. Faz algum sentido, né? Quando nós, normais, deixamos vazar os nossos sentimentos, a gente faz isso na frente das pessoas que a gente tem por perto. A família, os amigos, os poucos que nos acompanham nessa ou naquela rede social. E no fundo você já sabe, né, que toda essa gente já estava fuxicando sobre a sua vida de qualquer jeito mesmo. Aí, no momento de emoções arrebatadoras, você toca o foda-se, você escancara tudo. Vamos combinar? Para mim e para você, no nosso universo, esse é o padrão. Mas quando a Luísa Sonza deixa vazar as frustrações dela, ela faz isso diante de todo o universo dela, que é muito maior, inclui a Rede Globo. E aí vale aquela mesma linha de raciocínio. Se ela já sabe que tá todo mundo fuxicando no Twitter, no Instagram, no TikTok, por que não levar pra Globo logo de uma vez? Escancara tudo e toca o foda-se. Para julgar essa atitude dela, a gente tem que compreender o nível de exposição ao qual ela já estava exposta antes de tomar essa iniciativa. A comparação é válida, mas tem uma diferença bem significativa aí, né? Desabafar para a família é bem diferente de desabafar para um público. Porque nas nossas relações com familiares e amigos pode haver uma certa horizontalidade. E no caso do artista e do público, talvez não seja bem assim. Quando eu e você batemos boca no Twitter, são só duas pessoas qualquer batendo boca no Twitter. Quando o Whindersson bate boca no Twitter, aí virou um artista maltratando o seu público. As coisas são lidas de maneiras diferentes. E em muitas ocasiões, o Whindersson deixou de observar essa diferença. Desabafou em público, bateu boca em público e amargou as consequências. Do ponto de vista dele, era o Whindersson batendo boca com outro cara. Mas quem tá de fora enxerga um artista maltratando o seu público. Um vacilo, sem dúvida, e que teve consequências. Vamos falar delas no próximo segmento. Dividir o tênis e o material escolar com o irmão pode não ter sido a pior experiência da vida do Whindersson Nunes. Talvez ele tenha vivido coisa pior, mesmo depois de ficar rico e famoso. E se é que essa conversa tava com alguma graça, ela vai perder agora, tá? Assunto sério, assunto triste. Imagine acordar num determinado dia e descobrir que uma garota tirou a própria vida depois de ser massacrada na internet por alguma parte desse público aí que você lutou para conquistar. Porque isso aconteceu com ele. Vazaram prints de uma conversa que ele nunca teve com uma garota de Minas Gerais. Aí mais tarde, a polícia concluiu que a própria garota tinha forjado os prints que foram parar num ou outro perfil de fofoca por aí. Só que quando a notícia da tragédia chegou, o Whindersson não tinha essa informação. Eu não conhecia a Jéssica, eu não sabia quem era, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Não sabia se ela estava participando ou não, mas também não acusei. Só quando eu vi a notícia, já botei e disse que não conhecia ela, que essa era uma conversa fake, já pra desmentir. E deixei quieto, porque eu deixo tudo quieto. Se eu fosse falar qualquer coisa que eu passei com mulher na minha vida, como eu sei que as pessoas são cruéis, eu sei que elas vão detonar a pessoa, então eu prefiro engolir. Eu prefiro ser o cara que não defendeu na hora que tinha que defender, eu prefiro ser o cara que abandonou a esposa, porque perdeu um filho e aparentemente se não me der um filho parece que eu não amo a pessoa. Que essas são coisas que eu leio, que eu sou narcisista, que isso, que aquilo. Mas eu prefiro não falar um A
Porque eu sei que se eu falar um A, as pessoas vão fazer da vida das pessoas, das outras pessoas que já estão vivendo sua vida, já estão felizes, um inferno. E eu não quero isso. Nesse vídeo em que ele oferecia ajuda para a mãe da menina que tinha falecido, ele se permitiu fazer um daqueles desabafos. Um daqueles desabafos com os quais o público não esteja assim preparado para lidar. Eu pensei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que não comece a inventar que eu não estou falando sobre, porque eu não quero falar, para não ter culpa, porque eu só preciso de um tempo para poder pensar nisso, que isso é muito novo para mim também, isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu de tudo um pouco, eu posso afirmar, mas isso com certeza nunca aconteceu. Então com quem que eu quero falar aqui? Primeiramente eu quero falar com a mãe da Jéssica. Eu sou um cara muito problemático, eu também tento há muito tempo dar sentido à minha vida, assim, eu tento me curar de abuso psicológico, de abuso sexual na infância. Tô me abrindo aqui de uma forma que eu só me abri para pessoas que eu me relacionei mesmo, assim. Mas para nesse momento vulnerável aí da senhora, eu me mostrar a minha parte mais vulnerável também. Já passei de tudo um pouco na vida, de todo tipo de coisa ruim, mas eu jamais incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Sendo bem sincero, tem muitos momentos que eu desejo não viver, mas eu nunca incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Nesse ponto, o Whindersson já tinha trilhado metade do caminho para ser chamado de coisas como o rei da coitadolândia no Twitter. Onde mais, né? E nas reações a esses desabafos do Whindersson, dá para perceber uma certa indignação do público, sabe? Como pode esse homem que conquistou todas essas coisas com as quais todos nós sonhamos, como pode esse homem que tem o dinheiro, que tem a fama, que tem tudo isso, como ousa esse cara ter angústias? Se eu fosse filho do Whindersson, também preferiria me enforcar com o cordão umbilical no útero. Pois é, até a morte do filho entra no meio, percebe? E aí você poderia dizer que ele provoca, que isso é culpa dele, mas a verdade é que nem sempre. Às vezes. Muitas vezes, talvez. Mas nem sempre, o que é de se esperar, né? Porque se você tiver 200 milhões de pessoas acompanhando a sua vida pessoal com atenção, muitas delas vão querer palpitar e algumas cruzam a linha. Aquele término espetaculoso com a Luísa Sonza, por exemplo, é divisivo até hoje. Tem gente aí que fala bem, tem gente que fala mal, todo mundo tem algo para dizer. O cara achou de boas assistir o Brasil inteiro massacrar a ex-esposa por algo que ela nem fez, sendo que estavam fazendo isso para apoiar e defender ele. E ele justificou dizendo que não gosta de se pronunciar e de se expor. Ele sabe muito bem a consequência dos atos dele. Daí, claro, do outro lado tem quem defenda. Foda que o Whindersson sempre defendia a Luísa e repetia para o público não atacar ela. Coitado, até onde eu vi, ele não fez nada contra ela. Tudo que ele fez foi o mesmo que a própria Luísa, não tocar no assunto. E isso ainda é sobre a vida pessoal do cara, particular, né? E quando é sobre aquilo que realmente importa, a arte, o posicionamento, a política também. Porque divórcio pode acontecer com todo mundo. E quando o vacilo é grave e é com o público diretamente, e aí, o que acontece? Por exemplo, teve aquela vez em que o Whindersson defendeu o Neymar, que tinha interesses econômicos firmemente colocados ali na privatização das praias. Aí o Whindersson foi defender o amigo, num texto meio confuso, contraditório. Porque por um lado ele estava defendendo o amigo dele. Por outro lado, ele expressava para o público que o esquema no qual o amigo dele estava metido era burrice ou mau caratismo, ou um ou outro. Não sei nem se é uma boa defesa para o Neymar, aliás é meio esquisito, né? Meu amigo vai prejudicar milhões de brasileiros. E ele pode fazer isso aí ou por burrice ou por mau caratismo, mas deixa ele fazer mesmo assim. Foi assim que a maioria das pessoas entendeu essa mensagem dele. E aí, quando os pares dele, entre os humoristas, apontam essa incoerência, aí a coisa escala, aí o merdeiro tá feito. O Whindersson começa a responder anônimos e famosos do mesmo jeito, sem fazer distinção, sem perceber que ele é um gigante e que um retweet dele é uma arma que, se apontada na direção errada, machuca alguém. E aí essa treta acabou envolvendo todo o grande panteão do humor brasileiro atual, Santinelli no meio, todo mundo. Mas eu vou ficar aqui mesmo com o Levi Kaique.
Os outros tweets eu escondi. O do Levi eu tô mostrando porque ele é um comunicador, é um educador respeitado e tem uma voz para a qual a gente precisa dar alguma atenção aqui nessa hora. Eu achava que o Whindersson não tinha dimensão do que o RT dele fazia com as pessoas, mas ele tem sim e faz de propósito. Ele sabe que o público dele é cheio de incel frustrado, que ataca quem compartilha. Até ameaça de morte eu recebi por discordar dele. É de propósito. O Kaique está apontando para uma responsabilidade que alguém como o Whindersson de fato tem que ter. Então é importante aquela chamada ali. Sobre o público do Whindersson ser formado ou não por incels, isso eu realmente não sei. Mas como o Kaique, eu também acredito que seja de propósito. E eu também acredito que seja perigoso. E ainda assim, eu consigo imaginar o que se passa na cabeça de um Whindersson Nunes numa hora dessas. Para mim, para você, para o Kaique, o Whindersson parece gigante. Mas será que da perspectiva dele, o público, em massa, uníssono na crítica, também não parece uma força avassaladora, arrebatadora? Porque sim, muita gente se passa e o Whindersson, ele teria as razões dele para pensar dessa forma. E se ele pensasse dessa forma, aí ele ia encontrar uma justificativa válida, ao menos do ponto de vista dele, para bater boca com o público, de igual para igual no Twitter. É claro que um pouco de silêncio e reflexão poderiam ajudar ele a repensar, mas nem sempre a gente consegue se colocar em silêncio e reflexão. E de fato, o teor das respostas atravessadas sugere que várias delas vieram de um estado desorientado, de confusão e de um sofrimento legítimo. Para mim, o pior momento aí desse shit show é esse aqui, ó. Aí é Pink Money, respeito meus manos transmasculinos e treinamos juntos. Digamos que eles são da tropa. Eles me dão a senha, não preciso tirar dinheiro de quem tem 35 anos de expectativa de vida, mas de outro homem cis eu gosto de tomar bens materiais e dinheiro. Isso aí foi uma resposta para o Vitor Camerro no meio dessa treta gigantesca que envolveu 9 entre 10 humoristas brasileiros. Mas esqueça o contexto e foca na frase agora, porque contexto nenhum conserta essa frase aí, pô. Não preciso tirar dinheiro de quem tem 35 anos de expectativa de vida, se referindo a pessoas trans. Isso soa mal, isso soa muito mal, parece insensível, parece coisa de quem tá pouco se lixando para a expectativa de vida do outro ser assim tão baixa. Essa é a mensagem que ele acaba passando. Mas será que era essa a mensagem que ele queria passar? Não, claro que não. Ele queria dizer que ele está acima disso, ele queria dizer que ele jamais faria tal coisa, mas não foi assim que as pessoas entenderam. E se o comunicador é ele, então a responsabilidade pelo mal entendido é dele também. Por que o Whindersson iria abrir um flanco desses para ser chamado de transfóbico, justamente quando ele já estava posicionado como alvo de toda uma onda de hostilidade ali, estava sendo chamado de hipócrita, rei da coitadolândia, coisa assim. Uma frase mal pensada, mal escrita e que chega a fazer mal até para o seu autor, não pode ter sido bolada num bom momento. Porque nem aquele Whindersson inexperiente, tentando a sorte com a câmera emprestada, mandaria tão mal. Quanto mais o Whindersson atual, que está lapidado, que está treinado, que está assessorado, ele jamais teria se prejudicado dessa maneira se ele realmente estivesse no controle. Para mim, essa é a única explicação possível. Embora nada disso torne mais palatáveis lá a defesa do Neymar ou aquela frase sobre as pessoas trans. Mas pelo menos isso ajuda a gente a entender como uma coisa dessas pôde acontecer. É justo dizer que ele fez de propósito, mas não é correto ignorar o contexto em que esse propósito foi estabelecido. Imagine você o que é perder um filho, ir para a internet e ler "Pobre menino rico, tadinho". Imagine revelar um momento de ideação suicida e aí ser recebido com "coitadolândia". Imagine, num momento de desequilíbrio, de tristeza, um momento de crise, você vai procurar apoio justamente naquele público, aquele público que te deu tudo que você tem na vida. E aí você é recebido dessa forma? Meu Deus, pelo amor, chega, vou parar de te seguir, que coisa pesada.
Deixa isso para terapia, Whindersson. De fato, a terapia é mesmo a instância mais adequada. Mas algumas pessoas vão ao limite de dizer que o cara faz isso para manipular o público. Ele estaria se fazendo de coitado. E aí, pensa aqui comigo, na hipótese do sofrimento dele ser real, ser igual ao seu, ser igual ao meu, quão cruel é isso? Pensar nessas coisas ajuda a gente a entender por que o Whindersson agiu como agiu nesses episódios todos. Entender é bom. O que você faz com o entendimento, aí depende de você. Eu não estou aqui para te convencer a perdoar ninguém. Até porque esse negócio de pregar o perdão é perigosíssimo, viu? Teve um cara aí que deu de fazer uma dessas e acabou pregado numa cruz. Gosto muito dele, mas não quero acabar igual. Meu objetivo com todo esse vídeo nem é entender o Whindersson Nunes, é entender a gente, é entender o público. E aqui eu noto uma contradição na gente, porque a gente vive dizendo que quer artistas verdadeiros, comunicadores que se entreguem, criadores transparentes, pessoas públicas sem medo de expor as suas fragilidades e as suas verdades. É isso que a gente quer conhecer os nossos artistas por inteiro, no âmago. Só que não mesmo. O que a gente quer é comunicadores, influenciadores, artistas, pessoas públicas que reforcem a imagem que a gente já tem delas. Aquele humorista esforçado e bem-sucedido de Bom Jesus só pode ser isso aí mesmo, esforçado e bem-sucedido. E principalmente, feliz. Porque se o Whindersson Nunes, com a grana que ele tem, com a fama que ele tem, não for feliz, isso destrói as nossas ilusões de que grana e fama são a garantia da felicidade. E aí nós nos ressentimos com a desilusão e até com uma certa ingratidão, né? Ingratidão! Como ousa esse artista não ser feliz depois que nós, o público, demos a ele toda a fama e a fortuna? Como ousa o artista contrariar as expectativas irreais que nós criamos a respeito dele? E como público, a gente parece que está bem consciente de tudo aquilo que a gente oferece ao artista. A atenção, o clique, a plateia lotada. Mas vamos ser verdadeiro aqui. Toda essa generosidade, ela não é incondicional, não. Como público, a gente está sempre exigindo algo em troca também. E às vezes, como público, a gente também pode errar. Errar ao exigir que os outros sejam os santos e os gênios infalíveis que nós jamais seremos. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Esse algoritmo, ele também é o que aproxima e o que afasta a gente aqui nessa distinta plataforma de vídeos. E tenha certeza, eu ia gostar muito de ter você por perto. Então, curtir um vídeo, fazer um comentário, se inscrever, tudo isso garante, ou pelo menos ajuda, a que o próximo conteúdo feito pela gente aqui seja mostrado para você. E também, claro, seria uma demonstração de apoio, da qual eu realmente estou precisando nesse momento. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. Valeu!